Saber como manter o homem correndo atrás da gente depois do sexo não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse. Porque se fosse, esse tópico não seria um dos problemas mais comuns que a gente, como mulher, enfrenta na cena do namoro. Para se aprofundar na verdadeira razão pela qual os homens vão embora depois do sexo, confira esse vídeo. Bom, se essa é a sua primeira vez por aqui, que quem tá falando é a Clara, do projeto Seu Poder Feminino, e no nosso projeto a gente busca empoderar todos os aspectos da vida das mulheres, de amor próprio a relacionamentos, a gente aborda de tudo mesmo. Então aqui nesse vídeo, você vai descobrir por que é que dormir com um cara cedo demais na história de vocês não tem nada a ver com ele ir embora. É tudo sobre se ele vê em você ou não alguma coisa que ele deseja perseguir, correr atrás e ter na vida dele. E isso não tem relação nenhuma com a atração física dele por você. Geralmente, quando ele não corre atrás, significa que ele só estava afim mesmo do seu corpo, do seu físico. E o interesse dele era dormir com você. Só que, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o outro motivo pelo qual os homens vão embora depois do sexo. Mesmo quando existia já uma atração que não era só física. Então, gente, ele sai porque a dinâmica do relacionamento de vocês muda. Você quer saber mais? Fica até o final, porque eu te garanto que alguma coisa que eu disser até o final desse vídeo vai mudar a sua vida. Então, por que os homens param de correr atrás, mesmo quando eles estavam atraídos por você? Bom, imagina a manhã seguinte, depois de você ter decidido transar com um cara que você se interessava e que estava claramente interessado em você. Bom, você acorda se sentindo um pouco insegura. Agora que você deixou que ele entrasse na sua vida, literalmente, será que ele ainda vai querer mais alguma coisa com você? Então a gente começa a se lembrar de todos os caras que já deixaram a gente quando a gente estava vulnerável, né, que foram embora, e também de todos aqueles filmes de cafajeste que a gente já assistiu. Então a gente começa a ficar meio desesperada e se perguntando como é que a gente pode impedir que esse cara que tá dormindo do nosso lado faça a mesma coisa. Deixe a gente, né? Então, antes do sexo, você sentia que você tinha todas as cartas na manga e agora você percebe que agora é com ele. As cartas estão com ele. Então, o próximo passo, quem tem que dar é ele, não você. Então, você consegue sentir, você começa a sentir uma vibração meio desapoderadora desse tipo de pensamento. Eles são tão poderosos, toda essa insegurança é tão poderosa que antes que você perceba, você já adotou esses pensamentos para você. E aí é quando os problemas começam. Você começa a agir de uma forma diferente. Você usa a sua insegurança, ao invés de ser aquela mulher confiante que você estava sendo até aquele momento. Talvez você comece a amolar ele com algumas perguntas meio invasivas, ou vai tentar coagir ele a marcar um próximo encontro logo, ou então mandar uma mensagem de texto 20 vezes depois que ele sai, ou se lança, ou você começa a fazer um monólogo, um discurso emocional sobre todos os outros caras que já te deixaram depois do sexo, falando tudo isso pra ele. Quem nunca, né, gente? Eu não me orgulho, mas já fiz isso mais vezes do que eu gostaria de admitir. Então, você tá lá com todas essas atitudes e ele tá sentado pensando, cara, cadê a garota que eu conheci, né? Então, ele começa a soar, ele começa a ficar meio alarmado e percebe que o que ele inicialmente estava pensando de você não corresponde ao seu comportamento na vida real. E a verdade da situação, o que tá realmente acontecendo é que a mulher, você, dobrou as suas inseguranças e agora você está se debatendo numa tempestade que você mesma criou. Só que, provavelmente, o que ele tá pensando não é isso. Pra ele, a impressão que ele tá tendo é que alguma coisa mudou. E não mudou pra melhor. Portanto, a atração não física dele por você diminui e ele perde meio que a vontade de continuar correndo atrás de você. Ele perde a atração não física. Porque a gente, como mulher, a gente se sente sem poder depois do sexo. E a razão pelo qual um homem sente que uma mudança negativa acontece depois do sexo é porque você acredita que alguma coisa mudou depois do sexo. Para realmente entender isso, vamos considerar os seus pensamentos antes e depois do sexo, com alguns exemplos. Então, vamos pensar assim, antes do sexo, você estava pensando mais ou menos assim, ele é atraente, e ele é legal e etc, mas se ele desaparecer, é ele quem vai perder. Ou então você estava pensando assim, se ele não provar o valor dele, eu tô disposta a ir embora. Porém, depois do sexo, todos esses pensamentos de confiança mudam pra, nossa, eu realmente espero que ele não desapareça, porque agora eu tenho muito a perder.
Ou então, você pensa assim depois do sexo, agora que a gente transou, eu realmente espero que ele não vá embora. Então, gente, é essa mudança que acontece. E é muito fácil ver a diferença entre como você pode ter dado uma impressão pra ele devido aos seus pensamentos antes do sexo, em vez de como você se comportou por causa do pensamento pós-sexo, negativo. Então, existe uma diferença que é muito fácil de ver e ele notou. O importante que você tem que fazer agora é esquecer por que é que os homens fazem o que fazem, esquecer realmente do cara e se concentrar só em você pra melhorar essa situação. Então, por que pensa com você, pensa comigo, por que é que você sucumbe a esses padrões de pensamento que não te favorecem? Infelizmente, muitas mulheres foram criadas, e eu também sou uma delas, a gente foi criada para associar muita vergonha ao sexo e a desfrutar da nossa sexualidade. Ainda é comum que a gente acredite que se entregar de uma maneira física para um cara é a melhor, talvez a única coisa que você tenha para oferecer para ele. E infelizmente, muitas meninas ainda são treinadas para acreditar que o sexo com o homem é um presente valioso e que não deve ser compartilhado sem algum tipo de compromisso mais sério. Então, com esse tipo de pensamento e de treinamento assim mental, a gente não se admira que muitas vezes você sinta que não tem poder, né? Depois de dar para um cara o seu único presente, entre aspas, né? Quando você continua acreditando nisso, você fica presa num ciclo em que seus medos, eles literalmente ditam uma profecia que é autorrealizável. Como você pensa diferente depois do sexo, você age diferente em relação ao cara. E daí ele se pergunta por que ele entrou naquilo, por que ele estava atraído por você, e daí ele vai embora. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, depois que a gente entende isso, é se livrar dessas crenças sexuais que limitam a gente. Elas já estão muito bem condicionadas na gente, então é crucial que a gente se livre, e também é muito difícil. Mas uma vez que você consiga se livrar desses conceitos, sempre prestando muita atenção aos seus pensamentos, eles vão embora, eles ficam menos, pelo menos eles ficam menos fortes. E aí, uma vez que eles fiquem menos fortes e você consiga identificar eles, o que te resta é ter que enfrentar as suas inseguranças. Mulheres que têm muito valor, e quando eu digo valor, eu digo muita confiança e são muito interessantes, essas mulheres de valor sabem que tem muito mais do que as suas vaginas. Mesmo quando os seus sentimentos eles aumentam depois do sexo, o que acontece porque o seu cérebro libera uma dose de ocitocina, esse hormônio não te leva a acreditar que você perdeu todo o seu poder. Por quê? Porque você entende que você tem mais para oferecer. Portanto, o sexo ele não muda nada na sua relação com aquele cara, porque você sabe que todos os benefícios reais do que o cara vai ter de estar com você ainda estão por vir, não foram embora ainda. E os caras que estão com elas também sabem disso, porque depois do sexo, a mulher pela qual eles estavam sentindo atração física e não física não vai embora. Por quê? Porque ela é legal, ela continua sendo legal, inteligente, engraçada, confiante, peculiar, o que eles gostaram mais nela, né? Depende. Então, nunca se esqueça, gente, que não é o que tá entre suas pernas que é o prêmio, é você. O pacote completo, autêntico, valioso mesmo, qualifique-o de acordo com seus padrões depois do sexo, da mesma forma que você fez antes do sexo, e mantenha sua vontade de continuar seguindo se ele não corresponder a eles. Então, gente, recapitulando aqui, a maneira de manter um cara correndo atrás de você depois do sexo é, de uma forma bem irônica, só parar de se perguntar como que você consegue manter ele ali. Ao invés disso, ao invés de ficar se perguntando, muda o seu foco para saber o que ele vai ter que continuar trabalhando para manter você. Então, gente, gostaram desse vídeo? Não esquece aqui de colocar nos comentários o que você achou, e se você se identifica, e se você vai mudar, enfim, comenta aí o que você estiver sentindo. Um grande beijo e a gente se vê loguinho. Tchau, tchau!